Então, nós estamos iniciando aí mais uma live, o estudo do Livro dos Espíritos. Graças a Deus, né? Porque é um aprendizado muito grande e gratificante para nós espíritas. Como disse o André, nós estamos na questão 280, o Dilon, né? Estou lembrando do meu filho. Na pergunta 285, né, Dilon? Isso. 285. A live é de número 70, do estudo do Livro dos Espíritos. E é um oferecimento da União Beneficente Espírita Allan Kardec. Esse centro fica na rua Iriema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano. Nós temos um trabalho lá hoje, por exemplo, sexta-feira, distribuição de frutas e verduras da Mesa Brasil, às pessoas carentes. Atendemos mais de 100 famílias venezuelanas. Temos também um trabalho que a gente realiza com as crianças do bairro, no sábado. Enfim, nós temos trabalho praticamente de segunda a domingo. É bastante trabalho na casa lá, graças a Deus. Então, antes de iniciar os nossos estudos, nós vamos fazer uma prece, pedindo a Deus a proteção, que abra a nossa mente, o coração, o nosso entendimento, para a gente aprender um pouco mais na live de hoje. Mestre amado Jesus, mais uma vez aqui nós nos encontramos diante da vossa presença, sabendo da nossa deficiência, da nossa pequenez, mas também sabendo da nossa boa vontade em aprender, em adquirir um pouco mais de conhecimento, para que esse conhecimento se torne felicidade nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que os bons espíritos façam-se presente no nosso encontro de hoje à noite. Muita paz e Jesus nos abençoe. Uma palavra, Senhor da Silva. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós, como o Orlando esclareceu, nós estamos fazendo a questão 285. Eu coloco sempre a uma antes, porque para a gente relembrar a última que foi feita. É a nossa reunião de número 70 do estudo do Livro dos Espíritos. Isso significa que nós já ficamos no ar 70 horas só estudando o Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Graças a Deus. E durante essas 70 horas, né, nós já vimos bastante coisa, né? Relembramos estudos, adquirimos novos estudos, novos compartilhamento de experiências, porque tivemos pessoas, né, diversas durante essas lives, né? De novo, vou desligar o ventilador. Então nós estamos a uma marca, né? 70, né? 70 é uma marca. Estamos, como disse Orlando há pouco, nós já estudamos 1/3 do Livro dos Espíritos e aprendemos muita coisa nesse meio tempo. E vimos que o Livro dos Espíritos realmente é um livro para estudar, né? Não é simplesmente ler. Ler de novo, estudar, comentar, conversar, e é o que nós estamos fazendo durante essas reuniões. Então hoje nós estamos vendo a questão de número 284. Vou passar aqui então as relações de além-túmulos, né, que vai até a 290. Talvez a gente já chegue hoje na 290. Então aí está a 284, para a gente relembrar, como eu disse. Como os espíritos, não tendo mais corpo, podem comprovar sua individualidade e se diferenciar dos outros seres espirituais que o rodeiam. Aí a resposta dada pelo espírito
eles comprovam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns dos outros, como o corpo humano diferencia os homens. Então aqui nós estamos sempre, Kardec sempre lembra, né, que nós estamos falando do mundo espiritual e dos espíritos, né, que nós temos um convívio com ele, né, que partiram aqui da Terra. Então o perispírito é o referencial para mostrar a diferença entre um espírito e outro, né, para que eles se mostrem em sua individualidade. Então o corpo humano aqui no plano físico, né, nos diferencia um do outro, e no plano espiritual o corpo espiritual, que é o perispírito. Se o Orlando quiser fazer mais algum comentário, senão nós já vamos para 285. É isso mesmo. Até as pessoas, alguns que não são espírita, entendem mais como corpo espiritual, né? Mas para nós, os espíritas, é perispírito. Que ele é semimaterial, né? É semimatéria. Semimaterial. É uma matéria, como diz no próprio livro dos Espíritos, quintessenciada, né? Uma matéria mais sutil. Isso. Mas é uma matéria. Isso mesmo. Isso. Esse menino vai longe. Vamos então na 285. Tá por tua conta, Orlando. Você quer que eu leia? Sim, por favor. Essas são duas questões numa só. Duas numa só. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai e o amigo reconhece o seu amigo. Certamente. É assim de geração em geração. É bom a gente comentar essa para depois a gente ir para A, né? Então, é claro que reconhece. Agora, muitas vezes tem também uma coisa que acontece. A gente desencarna e aquele desencarnante, aquele espírito que está vivendo no mundo espiritual, reencarna antes da gente ir para lá, né? Então aí fica mais difícil da gente encontrar ele lá, né? A não ser no sono, no desprendimento do corpo, né? E a gente pode ter esse contato. Caso contrário, se torna difícil. Mas se eles estão lá, com certeza. E aquele que está mais evoluído socorre o outro. Ou pelo menos tenta socorrer. Complicou, Adilon? Não, é isso mesmo, tem essa questão mesmo, né? E além também dessa questão, tem também que a questão das sintonias, né? Às vezes um está distante do outro pelas faixas vibratórias, não consegue se encontrar de imediato, né? Precisa de algum tempo para se restabelecer esse contato. Não é imediato, às vezes. Muito bem. Vamos para A? Vamos para A. Como é que os homens que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo espiritual, no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro. Vendo o passado dos nossos amigos e de nossos inimigos. Nós vemos sua passagem da vida à morte. Quando a gente está encarnado aqui, existe o chamado véu do esquecimento. A gente não lembra de nada, mas quando a gente passa para a vida espiritual, a coisa se torna mais fácil. Porque quando a gente tem o merecimento, a gente vê como um filme passando na nossa cabeça, né? E a gente recorda e lembra de tudo. É interessante que nas comunicações mediúnicas eles relembram inclusive de outras existências, né? Outras vidas, os comprometimentos, as culpas. 3, 4, 5 existências, né? Eu tive o prazer muito grande de trabalhar com o seu Adão, né, nos trabalhos mediúnicos.
E ele fazia aquela chamada voltar no tempo, né? Voltar nas existências anteriores, né? E às vezes o espírito voltava 3, 4 reencarnações. É interessante, porque ele muitas vezes pensava que ele estava fazendo uma vingança que era correta, o que o outro fez para ele, aprontou, então ele estava fazendo justiça. Depois ele começava a lembrar das existências passadas, o que ele foi, tinha passado horrível, horrível, horrível. Que o espírito chegava no fim, pedia para não passar mais, que ele não queria mais ver. Caía na realidade, né? Era muito legal que esse trabalho. Eu, infelizmente, tem que ter um médium também. Tem que ter o trabalho, tem que ser bem preparado para essa finalidade. E os médios também têm que estar bem afinados. Mas eu e o seu Adão, nós fazíamos esse tipo de trabalho lá no Amor e Caridade. Muitas experiências, muitas vidas. Então a gente não se perde. Nossa memória, ela está ali guardadinha. A hora que precisa, ela reaparece. É tipo uma regressão, né? Regressão, isso mesmo. E a gente daí percebe que Deus é justo. Que não existe injustiça, né? Tá tudo certo. Que aquele momento a gente acha que está sendo injustiçado e tudo mais, a gente percebe que todos temos comprometimentos, né, uns com os outros. Muito bem. Vamos então para 286. Bom. Hoje é só nós dois. Você faz a leitura deles todos ou vamos trocando? Eu faço um, você faz outro. Vamos fazer o ping-pong. Então tá. Então faço essa aí. A 286. Vamos lá. Deixando seu... Opa, o João chegou. Aí. João chegou. João Dalmolin. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu estava totalmente distraído ali, esquecido que hoje era sexta-feira. Aí quando começamos a falar de levar o lixo para a rua, eu falei, então hoje é sexta. Vamos... Tem a live. É o teu lembrete, hein? Até que estava conversando aqui, que eu falei, então vamos fazer o Orlando falou até na palavra ping-pong, né? Eu leio uma, você lê outra. Então, João, nós fizemos a 285, lembramos a 284 e fizemos a 285. Agora nós estamos na 286. Se você quiser fazer a leitura dela, ia cair para a tua vez. Se eu estiver preparado. Eu estou tentando arrumar a tela aqui para mim conseguir. Deixa eu ver o que está dando errado. Então, está dando errado aqui, né? Então eu faço a leitura dela, então. A 286, deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente seus parentes, amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Então, nós acabamos comentando ela de forma antecipada na anterior, né, Orlando? Isso aí. Imediatamente nem sempre é a palavra, pois, como já dissemos, é necessário algum tempo para a alma se reconhecer e sacudir o véu material. Então, nós até comentamos que tem alguns espíritos que estão em faixas vibratórias diferentes, né, e que não se encontram. Nós temos um caso interessante, né, que é quando às vezes a pessoa, por exemplo, de repente uma pessoa que ama, né, e tem um apego muito grande ao outro, resolve partir antes do tempo e quer se encontrar. Aí lê do engano, né, demora mais tempo ainda, né, porque as faixas vibratórias são diferentes, né? Acaba que tem mais problemas ainda. Então essa questão nós já comentamos até na anterior. Você quer fazer algum comentário, Orlando? Não, é aquilo que a gente falou mesmo, né? Nem sempre, porque depende da condição de outro,
do outro, né? Depende da condição do desencarne, depende da condição do reencarne, ele reencarna antes. Tem várias situações aí, né? E essa questão que ele diz aí, ó, para a alma se reconhecer e sacudir o véu material. Não é uma coisa muito simples, né? Essa questão de se reconhecer e sacudir o véu material. Tem espíritos que permanecem longo tempo achando até que está vivo ainda, não percebe que ele está naquela situação, né? E desvinculada, desvencilhada as questões da matéria aqui também, né? É um tempo bastante, às vezes, longo para alguns espíritos. Verdade. Agora, a gente vê, né, nas literaturas espíritas aí que é exatamente isso, é muito variável a situação, né? De espíritos ficarem bastante tempo às vezes e outros já imediatamente, praticamente de imediato, já serem reunidos com a sua família espiritual, né? Com os que estão em alguma colônia, em algum lugar, né? É muito variável dependendo da situação que o espírito desencarna, né, da situação como ele viveu, né? Muito bem, então vamos para 287. Já está em condição aí, João? Já consigo fazer a leitura. Já consigo. Como a alma é acolhida no seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma do justo é recebida como irmão bem-amado, aguardado desde muito tempo. A do mal como um ser desprezível. Eita. Pois é. Eu tô achando que ele vai desdobrar mais isso mais nas outras perguntas, né? Mas acolhido como um ser desprezível, aí já é também um pouco complicado para a gente entender, né? Se ele é desprezível, ele é acolhido. Acolhido por quem? Como um ser desprezível. Porque um ser desprezível a gente não quer acolher, né? A gente quer que ele fique longe. A palavra acolhido, né? Não se aplica, né? Mas aí é ele mesmo que quer ser acolhido pelas pessoas de bem. Quando ele é mau, ele tem afinidade com o mal, com os outros mal. Então ele não quer saber do bem, ele não quer saber dos espíritos bons, ele se afasta, se sente até mal. Na verdade não é acolhido, porque na pergunta está a palavra acolhido e na resposta está a palavra recebido. Pois é. Ele é recebido no mundo espiritual como um ser desprezível e aí com as consequências, com as consequências lógicas, né, que se aplicam a um ser desprezível, que no caso de não ser acolhido por benfeitores, vai ser acolhido por pessoas, por espíritos que têm algum interesse nele, né? Afinidade com ele. Algum interesse nele, né? Não pode nem ser afinidade, né? Pode ser o interesse de se vingar dele, pode ser o interesse de explorar, de escravizar, né? De colocar a serviço, né? Qualquer coisa, várias situações possíveis. Os espíritos estão sempre à disposição, né? Agora, se o outro não quer, fazer o quê? Como o Dilon falou, eu gostei muito de uma fala do Dilon lá no sábado. Deus não tem pressa. É verdade. O tempo para Deus é diferente, né? Muito bem, vamos para 289. Essa... Não, é 288, né? Tô falando errado. 288. Essa tá por você, Orlando. Que sentimentos os espíritos impuros experimentaram à vista do outro espírito mau que chegaram até eles? Que sentimento os espíritos impuros, quer dizer, os imperfeitos, experimentaram à vista do outro espírito mau que chega até eles? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres que se assemelham a eles. E que
como eles próprios estão privados da infinita felicidade, tal qual na Terra, um canalha entre seus colegas. Nossa Senhora! É isso mesmo. Eles ficam muito felizes. Fala, puxa, chegou um dos nossos aí, ó. Agora nós vamos ficar mais fortes. Então eles se sentem bem. É igual quando desencarna também um bom, é a mesma coisa. Os espíritos bons faz até uma eu não sei se é a palavra certa, né? Até uma serenata para receber eles lá, né? É uma felicidade sem tamanho. Agora, os maus é aquela história, é a afinidade, né? Tá chegando um dos nossos aí. Se o Dilon quer comentar mais alguma coisa, o John. Não tem muito o que comentar aí, não, eu acho que essa questão está bem. É isso mesmo a resposta, né? A resposta é de que os espíritos maus, quando se encontram, se sentem muito mais à vontade, mais satisfeitos de se encontrar com o espírito mau, enquanto que quando eles se encontram com um espírito bom, eles não se sentem à vontade, né? Não se sentem bem, a não ser que estejam querendo uma ajuda, né? Estejam buscando, e aí vão ser recebidos de maneira amorosa, né? De maneira tolerante, compreensiva. Ele fala aí, né? Tal qual na Terra, um canalha entre seus colegas. Então, aqui na Terra a gente vê, né? A gente se aproxima pelas afinidades de gosto, de muitas coisas, né? Inclusive de índoles mesmo, né? Que pessoas que têm coisas em comum se aproximam, né? Formam grupos, né? No plano espiritual também. Então as pessoas, os espíritos lá se reúnem de acordo com as afinidades, né? E aqui também é muito parecido. E a questão de ficar satisfeito, eu imagino assim também, né? Que quando um espírito chega lá vitorioso, né? É um momento de muita comemoração, né? Cumpriu a sua missão aqui na Terra, né? Os compromissos que ele fez antes de reencarnar. Deve chegar lá e ser parabenizado, né? Comemorada o retorno. Porque a vitória, né? É uma vitória. É verdade. Vamos para 289. O João Dalmolin parece que ele... agora tinha sumido a imagem. Voltou, não é só porque, isso tudo é porque eu liguei Wi-Fi, só isso que eu fiz. Então essa é tua. Nossos parentes e amigos alguma vez vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Então, se os parentes e amigos são os encarnados, né? Isso. Vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Perfeitamente. Eles vêm ao encontro da alma que estimam e a felicitam como se fosse o retorno de uma viagem. Os que desencarnaram. E por ela ter escapado dos perigos da estrada. E a ajudam a se desprender dos laços corporais. É um favor para os bons espíritos quando aqueles que lhes amam vêm ao seu encontro, enquanto aquele que está manchado permanece em isolamento, ou só está rodeado de espíritos semelhantes a ele, o que é uma punição. Me surpreendeu um pouco essa resposta aí, porque dizer que os espíritos encarnados ajudam depois, né, depois de morto, aquele que foi. Não, mas eu entendo que é os desencarnados mesmo, os parentes que antecederam, que estão lá esperando por nós. Porque fala retorno de uma viagem. Pode ser. Acho que tem mais lógica.
Tem mais lógica, né? Então eu tava, por isso que no começo eu quis colocar, quis entender que eu estava perguntando de encarnados. Encarnados, eu também. Mas não é, né? É desencarnados. Aí na resposta a gente pode entender, dá para entender que é os desencarnados. Sim. Sim, e aí também eles se sentem muito bem, né? Por serem acolhidos, por serem recebidos amorosamente, né? Se familiarizarem nos ambientes e com os espíritos que já estão ambientados, já estão em uma rota de evolução na dimensão espiritual, né? Eu achei interessante a analogia da viagem, né? O retorno de uma viagem. Então, para mim, quando a gente chega de uma viagem, se fez uma viagem de carro, né? Os parentes vêm, e daí, como é que foi a viagem? Passei por um risco ali ou aqui, né? O carro furou o pneu, não furou, foi tudo bem, foi tudo tranquilo, né? Aqui também, ó, por ela ter escapado dos perigos da estrada. E ajudam a desprender dos laços corporais, ajuda a desfazer as malas, né? Acomodar, né, no novo local, tudo. Então, vem os parentes, né, os familiares que nos antecederam e nos faz aquela recepção de alguém que retornou de uma viagem. Né? É interessante essa analogia, né? E nessa outra questão dos que não estão tão bem, né, que não chega lá tão bem, aí eles ficam em isolamento, né? Então, tem alguns que passam pelo período do umbral, outros vão para as enfermarias, que nós já vimos lá, tanto no nosso lar como nos mensageiros, né? Que ficam adormecidos, às vezes em tratamento por longo tempo, só acorda de tempos em tempos para se ambientar, né, no novo local. E durante esse tempo que estão lá dormindo, entre aspas, porque não estão dormindo, eles estão tendo pesadelos, né? Nos mensageiros relata muito bem isso. Estão revendo alguns que cometeram crimes aqui, revivendo aquelas situações, como se tivesse visto. Alguns recobram a corda e ficam enlouquecidos. Então, o tempo assim, né, para aqueles que não cumpriram direitinho as coisas, é muito difícil. E quando ele fala a palavra punição aí, né, a gente sempre fala, quando a gente usa o termo punição aqui na Terra, dá a impressão que alguém está punindo alguém, né? E daí quando a gente lê a história dos espíritos, a gente percebe que a punição, na verdade, é ele que se impõe a ele mesmo. Pelas culpas, pelas dificuldades que ele está passando lá. Ele não consegue se livrar daquelas imagens do que ele fez, né, do que ele praticou, se sente culpado e arrasta a dor, o sofrimento, a angústia por conta do prejuízo que ele causou a muitas pessoas, né, aqui na Terra, prejuízos mais variados. São dramas ali muito, muito pesados mesmo, que são narrados ali, de pessoas que fizeram mal assim para muita gente. E daí ele não consegue se livrar daquela visão, porque ele percebe o mal que ele fez, o sofrimento que ele foi responsável pelo outro. Então essa punição é um entendimento assim, né, que é uma autopunição, né, que ele ainda não consegue se livrar por conta ainda das culpas que ele carrega, né? E essas culpas, ela é um período assim mais ou menos longo, depende do espírito, né? A hora que ele quer despertar, né, ele tem a boa vontade, né, de sair dessa, ele sai. Acho que é mais ou menos isso. Ok, vamos para frente ou tem algum comentário mais? Vamos em frente, eu acredito que vai continuar detalhando alguma coisa disso aí. Continuar essa reflexão, né, nessa questão. 290. Agora os parentes. Agora é o João. É o João? Não sei. Pode ser. Os parentes e amigos estão sempre reunidos depois da morte? Isso depende da elevação deles e do caminho que eles seguem para seu adiantamento.
Se um deles está mais adiantado e marcha mais depressa do que o outro, eles não podem permanecer juntos. Podem se ver algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, até que possam caminhar lado a lado, ou quando tiverem a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos às vezes é uma punição. Tá bem explicadinho. Tá. A gente tem um exemplo também nos mensageiros, né? Vários exemplos de desencarnes, né? Que os parentes ficam separados por conta de sintonias mesmo, né? O exemplo do Alfredo e da Ismalha é um deles, né? Não foi muito feliz aqui, né? Prejudicou e tal. Aí eles se amam, né? Eram casados aqui na Terra, mas a Ismália foi para uma colônia superior e ele ficou numa outra de socorro, né? Trabalhando, que ainda não se veem lá de vez em quando, né? Se encontram, mas ainda não podem viver juntos na mesma colônia, porque ainda precisa se livrar de algumas questões que levaram aqui da Terra, algumas sintonia, energia que eles ainda estão carregando. Então, aí de novo vem a palavra punição, né? É uma questão também da situação que ele criou para ele mesmo. A 291, já mudamos o título, né? Agora estamos vendo um novo título. Relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Metades eternas. Metades eternas é o que mesmo? Aquela alma gêmeas, né? Alma gêmea, né? Alma gêmeas, metades eternas. A ideia do espírito ter criado ao mesmo tempo, né? Então eles têm uma ligação muito forte, seria alguma coisa nessa situação, que algumas crenças criam, né, de almas gêmeas. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão nas próximas. É sua, né, Orlando? Além da simpatia geral, da afinidade, os espíritos têm entre eles afeições particulares? Sim. Assim como os homens, porém, os laços que unem os espíritos é mais forte quando o corpo está ausente, porque ele não fica mais exposto às vicissitudes das paixões. Aí já é colocado, eu acho que para aqueles espíritos que já estão num nível mais avançado, né? Não é? Explica aí, João, você quer? Afinidade. Acho que está certo, né? Está certo o que foi dito. Eles têm um sentimento de união muito, muito forte, o laço que une esses espíritos, né, que já caminharam junto, que já tem uma afeição muito grande, uma afinidade, é bem forte. E essa última afirmação, que não ficam mais expostos às vicissitudes das paixões, também entendi que se trata de espíritos já com um grau de adiantamento, porque os espíritos mais atrasados, eles acho que continuam expostos às paixões, né, e buscando viver paixões e viver da forma possível, viver o máximo possível ainda as sensações do mundo material, né, de um corpo material, da vida material, dos instintos, né, dos prazeres, ou de outras paixões, né. Paixões também teria a ver com ilusões, né? Aqui na Terra, o que nos atrai uns aos outros, né? É mais a ver com a questão que tem a ver com a materialidade mesmo, né? A primeira atração, por exemplo, pode ser a atração física, né? Da aparência, tem a questão social, tem várias questões, né?
as ilusões que a gente passa também, né? Eu aparento ser uma pessoa muito isso ou muito aquilo, né? E na verdade, dentro de mim não sou nada daquilo que eu aparento ser, então eu finjo ser uma coisa. Já no plano espiritual, a gente não consegue fingir. A gente é o que é. Então, por isso que a gente aqui na Terra fica ligado a essa questão das vicissitudes, né, da paixão. Então, e por isso então que o sentimento no plano espiritual ele é real, né, porque nós estamos ali desnudo, exposto. Então, aquilo que um sente pelo outro é verdadeiro, não se consegue fingir. E aqui a gente finge, por isso que uma hora eu estou gostando, outra hora não estou mais gostando daquela pessoa, porque ela apresentou-se como uma pessoa no começo, depois se mostra outra e eu, opa, isso aí já não me serve, né? Em qualquer relacionamento, né? Até mesmo dentro da família, né? Pais e filhos e tudo mais, né? A gente é muito instável, né? Essas questões, né? De sentimentos e tudo mais não se mantém, né? Por conta da influência da matéria. É isso? É. Vamos lá para 291, 292 agora. 92. Os espíritos têm entre si aversões? Há aversões apenas entre os espíritos impuros, e são eles que incitam entre os encarnados as inimizades e as dissensões. Então, os espíritos que já estão num grau de evolução melhor, eles não têm aversões a ninguém, né? Diz que as aversões é uma característica de espíritos impuros. A gente sempre tá estudando que nessas colônias, né, como Nosso Lar, os Mensageiros, todas elas, ali não tem espíritos puros. Todos ali são espíritos ainda em desenvolvimento. Aqui na Terra não encarna espíritos impuros, com exceção do Jesus Cristo, né, que teve aqui. De resto, todos nós temos as nossas impurezas ainda, né? Então, ainda temos esses recalques, essas dificuldades, né? Todos. Ainda que nós estamos nos esforçando, né, para vencer, que sabemos já pelo menos quando estudamos a doutrina espírita, nós passamos a saber que isso não é bom, né? Então a gente já trava uma luta para se livrar dessas paixões, dessas aversões e dissensões, mas ainda temos elas muito forte dentro de nós. Não é isso? Infelizmente. Ainda mantemos ela. Para frente? Que atrás eu li. 293. Dois seres que haviam sido inimigos sobre a terra conservam ressentimentos mútuos no mundo dos espíritos. Dois seres que haviam sido inimigos sobre a terra conservam ressentimento mútuo no mundo dos espíritos? Não. Compreende que sua dissensão era tola e seu motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma certa animosidade, até que estejam depurados. Se a causa dessa separação foi motivada apenas por interesses materiais, não pensarão mais no assunto, por pouco que estejam desmaterializados. Se não há simpatia entre eles, o objeto da discussão não mais existir. Pode-se rever com prazer. Pode-se rever com prazer. Comentário de Allan Kardec. Tal como os dois escolares que
ao chegarem à idade da razão, reconhece a puerilidade das brigas que tiveram na sua infância e pararam de se quererem mal. Quando é criança, briga, um briga, outro briga, e dali a pouco esquece, né? Aí quando fica adulto, fala, aquilo era coisa de criança. Era uma brincadeira, né? Os espíritos também, quando eles se evoluem, não tem mais ressentimento um com o outro de jeito nenhum. Agora, aqueles que ainda mantêm na ignorância, aí ainda conserva. Tem muitos assim. Meu modo de ver, né? Pode ser que eu esteja errado. A gente, às vezes, a gente se encrenca um com o outro por causa de bobagem, né? Mas que a gente acha que é muito importante, porque nós estamos encarnados. Né? Então, por exemplo, a questão material, como ele diz aqui, né? Se a causa da separação foi motivada apenas por interesses materiais, não pensarão mais no assunto. Ele chega lá no plano espiritual e fala, mas espera aí, essa é a questão patrimonial, né? De bens e tudo aqui na Terra, não tem esse valor todo que eu estava dando, não. Por que eu estou, né, tão assim? Ainda que eu ainda tenha as impurezas, né, de um espírito que desencarnou, mas eu lá no plano espiritual tenho uma visão diferente das coisas. Então eu falo, isso aí não é importante, não. E se não há antipatia entre eles, como diz aqui, né? Se eles já têm alguma afinidade, não tem aqueles casos assim, a pessoa, nossa, olha, eu tenho aqui uma amizade tão forte, é como um irmão para mim, né? Daí a pouco, por conta de uma besteira, uma briga por causa de um bem material e tal, fica de mal para, né? E aquilo leva por longos anos, até o desencarne. Aí chega lá no plano espiritual e fala, mas por que eu briguei? Eu gostava tanto dele, ainda gosto, por que eu fiz isso, né? Que besteira. E daí se desfaz. Penso que é mais ou menos nessa linha, né? Não é não? Isso quando ele se esclarece, né? Quando ele se esclarece, ele tem essa visão. Agora tem aqueles que não são endurecidos mesmo. Daí ele tem um apego, né? Ainda forte. Mesmo no plano espiritual, ele continua acreditando que precisa ter aquele bem material. Aí é uma outra situação também, né? Não é isso? É isso. Vocês me dizem. Se o João não concordar, pode colocar seu comentário, João. Eu tenho a impressão que isso aí pode ser uma regra, né? Mas é que deve ter espíritos que retornam para o mundo espiritual e continuam inimigos, continuam brigando. Isso é mesmo. Eles continuam firmes. Pelo que um fez para o outro, né? Por exemplo, se são inimigos e aí um causa um prejuízo material muito grande para o outro, né? Ou se um causa a desgraça até a morte do outro, acredito que eles continuam brigando, né? Depois. É isso aí, então. Vamos para a próxima? 294. Essa é bem curtinha. É do João. A lembrança das más ações que dois homens cometem um ao outro é um obstáculo ao relacionamento? Sim. Ela os leva a se distanciarem. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um ao outro é um obstáculo ao relacionamento, porque gera uma distância entre eles. Então, não parece que está contradizendo um pouco a questão anterior? E antes eles eram até inimigos, né? Aí chegavam lá, não, tudo bem, a gente entende que aquilo lá era estreiteza de visão, a gente não estava com a visão limitada, com o foco voltado para as coisas do mundo material.
Mas aí agora está dizendo agora que a lembrança das más ações que um cometeu contra o outro levam eles a se distanciarem. Se eles são imperfeitos, ainda conservam, né? Se distanciaram. O próprio Evangelho fala que diz que o coração da gente, ao ver um amigo, bate diferente. Ao ver um inimigo, bate diferente. Né? Então, quer dizer, distanciam também quando brigam, né? Não tem conhecimento. Agora, quando adquire conhecimento, já não existe isso. Porque é isso aí, né? Obstáculo, né? Então, se vencido o obstáculo, adquiriu conhecimento. Adquirindo conhecimento, se aproxima de novo. Se aproxima. Não é? Acho que é mais ou menos isso. É isso aí. Vamos para a próxima? 295. Está indo rápido. Após a morte, qual o sentimento daqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Após a morte, qual o ressentimento daqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, aí, perdoam segundo o seu arrependimento demonstrado. Se são maus, pode conservar o ressentimento e, algumas vezes, persegui-lo até uma outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Nem acho que tem muito a comentar, né? Porque é isso aí mesmo. Né? Tudo depende do nosso grau de evolução. Né? Tem aqueles que é endurecido que não vai levar para a eternidade aquela ofensa, aquela briga e talvez para outra existência ainda. Há necessidade, muitas vezes, de reencarnar na família, como filho, como pai, para poder ver se eles costuram aquela amizade. Né? Acontece isso aí também. Mas tudo vai da evolução, né? Que é muito lenta para essas pessoas, assim como eu sou ignorante, é muito lenta. A gente tem que perdoar, né? A lei do perdão. Perdoar mesmo não é só de palavra, não. Porque é fácil eu falar assim, eu te perdoo. Mas lá dentro você não perdoa coisa nenhuma, porque você não quer ver ele nem de perto, nem de longe. Né, Dilon? E a palavra castigo aí, João, como é que fica? Castigo de Deus. Bom, esse castigo aí para mim está mais aí como uma consequência natural, né? Porque se você causou infelicidade, causou aflições, causou dores, né, nas pessoas, você está com isso impregnado em si mesmo e vai sentir a consequência. Então é uma consequência pedagógica, uma consequência para ensinar, no meu ver. Aí o Allan Kardec usou muito a palavra castigo, né? Lição, castigo. Mas não sei se era exatamente isso, se quando fosse ver bem lá como ele escreveu, se o significado das palavras na tradução ia dar exatamente esse aí não sei, né? E tem também, assim, aí tem duas situações que eu analiso, né? Os espíritos que responderam, né? Que aí é só a resposta dos espíritos, né? Eles não eram espíritas, desencarnaram como católicos, evangélicos, né? O espiritismo não existia até então, né? Então, esse tipo de palavra é muito usado, né? Pecado e tudo mais, né? Nas igrejas. Talvez ainda seja um resquício, né? Dessa situação que cada um vivenciou.
E uma outra questão aí, que ele não diz aí que Deus castiga, né? Mas Deus permite, né? Que é aquilo que você falou no início aí, né? Uma consequência que eu mesmo provoquei. Não teve nada. Eu mesmo provoquei essa situação, né? E eu vou sentir, então. Ele não proíbe nada. Não é isso? Nada. Você quer fazer coisa errada e receber o troco, ele explica para você, que dá inteligência para você entender que tal coisa é errada. Agora ele não intervém, fala, não, e você não vai fazer isso porque está errado. Deus não faz isso. Deixa você a sua vontade. A 296. Essa daí é quem que faz mesmo? Acho que seria mais essa, ou ainda dá tempo mais? Nós estamos faltando 9 minutos. Não, acho que essa aí já vai dando, né, Dom? Né? Essa aí vamos ver se ela dá algum pano para manga aí ou não. Os afetos individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração afetos individuais? Não, porque não podem se enganar. Não tem mais a máscara na qual se ocultam os hipócritas. É porque seus afetos são inalteráveis quando são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Os afetos que os espíritos têm, eles são transparentes para eles, né? São claros, são conhecidos, e as razões eles conhecem também, as razões desses afetos, ou as razões para não manterem esses afetos, né? Então, eles não se alteram aí, né? Diz que não sofrem alterações. Eles se mantêm, e acredito que eles só se aprofundam, né? Só se intensificam esses afetos aí que eles têm com outros espíritos. E a gente sabe que o afeto se dá por afinidade, por semelhança, por valorização das características, das qualidades do outro espírito. A questão da máscara, né? Que ela coloca aí também, né? Eu ia falar isso. No mundo espiritual você não consegue usar máscara. Eu não consigo usar máscara lá, né? Não dá para eu fingir, dissimular, né? Eu sou o que eu sou, porque a minha energia mostra, né? Até nos gráficos mostra a coloração, né? Da aura e tudo mais. E pela coloração já sabe, né? Acho que é Haroldo Dutra, né? Que faz uma analogia com o cheiro, né? Fala bem assim, chegou lá já sabe, você comeu pizza hoje, né? Então pelo próprio, não tem como a pessoa se ocultar, né? Ela mostra o que ela realmente é lá no plano espiritual. Então os afetos, quando ele existe, é afeto mesmo, é de verdade, não é aquela coisa fingida, né? Como ele diz aqui, hipócrita. Então são inalteráveis porque são verdadeiros, são puros, são reais. O que dá de se entender que aqui na Terra, devido ao corpo, metade do que você fala não é sincero, né, pro outro, né? Eu não sei qual o percentual, mas realmente a gente mente muito. Você fala, mas lá no fundo é muito pouco daquilo que é verdade, né? E até a gente diz que é necessário, né? O tal do verniz social. Se eu não usar do verniz social, é muito complicado, né? Tem alguns filmes que ilustram isso, né? Pessoa assim, extremamente verdadeira. Tinha também uma tem gente que se série, né, cômica, acho que na Rede Globo, que mostrava também, né? O Terrivelmente Sincero. Então o cara se vê numa situação muito complicada.
Ele fala assim, eu fui inteligente lá, consegui enganar fulano. Enganei. Enganou, né? Lá, mas no mundo espiritual não engana, não tem jeito. Engana não. Lá a gente é o que é. Muito bem, então devolvo a palavra para Orlando. Eu não sei se o João quer comentar mais um pouco sobre essa questão, tá? Tranquilo. Eu acho que tá claro, né? Tá claro que a afinidade, ela se fundamenta na transparência que se tem, né, no mundo espiritual. Então não há um engano, não há ocultação, não há dissimulação, né? Não tem como a pessoa ser dissimulada. Então os afetos são estáveis. A razão disso. É isso. É. Ok, Orlando, tá por tua conta. Então, eu vou pedir para o João fazer a prece de encerramento, eu fiz de abertura, né? Aí o João encerra para nós, né, João? Pode ser. Então, depois de mais esse momento que dedicamos o nosso tempo aqui, que nos esforçamos para buscar um pouco mais de luzes, e tivemos aqui, com certeza, a ajuda do mundo espiritual, de um benfeitor espiritual, quem sabe algum que seja sempre próximo a nós, ou algum que esteja, aqueles que estejam dedicados a esse tipo de trabalho. Nós só temos a agradecer todas as condições, todas as dádivas celestiais que nos possibilitaram estarmos reunidos nesse momento, realizar esse estudo, realizar esse encontro virtual e rogar a Deus que saibamos aproveitar, que saibamos utilizar essa base para nos aprofundarmos mais nos conhecimentos que são tão importantes. E rogamos que o final de semana nosso seja amparado, seja benéfico, seja produtivo, de alguma forma, para o nosso crescimento, seja harmônico, onde a gente não precise vir a sofrer nada que não esteja no nosso pacote necessário previsto para a nossa evolução, os nossos desafios, nossas provas. Aqui é o final de semana, que a semana que vai se iniciar seja mais um período em que a gente possa estar vigilante para receber, fazer bom uso de tanta dádiva, de tanta bênção que nos vem dos céus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, graças a Deus. Muito gostoso o estudo, viu? O dia mais gente lá do centro participar, né, João? Um dia começa, né? É como... Eu acho que não é o Dilon que me falou, agora que eu estou lembrando, é um seminário que eu assisti no YouTube. Do Ialá, como é que é? Ilahá? Ele fala sobre a felicidade, né? Uhum. Aí ele, agora que eu lembrei, é isso mesmo, ele fala sobre a felicidade. Ele diz que Deus quer que a gente seja feliz, mas ele não tem pressa. A pressa é nossa. Achei engraçado, né? E é mesmo. Então, tá. Eu já vou desligar.